Alô, galera! Tudo na paz? Vamos começar hoje mais uma dessas criações aí que eu fico inventando, né? A ideia do Adriano Entrevista é fazer com que vocês tenham informação de qualidade. Só um adendo, eu estou amamentando aqui, então de vez em quando eu vou parar um pouquinho, tá certo? Então a ideia do Adriano Entrevista é trazer para vocês informação de qualidade, de especialistas, né, em obstetrícia, pessoas do cenário baiano, né, trazer informação gratuita para vocês, para que vocês tenham, né, uma gravidez, um puerpério, uma maternidade com mais tranquilidade, com mais leveza, com mais informação, tá? E que conheçam também um pouquinho os profissionais da Bahia, que são especializados, que fazem um serviço muito legal. Hoje, quem topou de cara tá com a gente foi a fisioterapeuta maravilhosa, Rosana Dantas. Ela é especialista em gestantes, tá certo? Ela tem o programa Fisiogestantes, que está presente em várias academias de Salvador, com atividade física própria para gestante, né, própria para gravidez, tanto gravidez de risco como gravidez de baixo risco. Ela também é fisioterapeuta uroginecológica, então ela está, né, trabalhando toda essa parte perineal, e aí, como ela é especialista nisso, nada melhor do que o especialista para dar para a gente informação de qualidade. Eu vou convidar ela aqui, tá bom, gente? Só um minutinho, ela já já está entrando aqui na nossa live. Que foi, meu filho? Nhã, nhã, nhã. Só um instante, viu, gente? Venha, venha, meu amor. É Pedrinho, viu, turma? Estamos aqui, eu e Pedrinho, fazendo as coisas. Só um instantinho para achar a Rosana aqui. Vão mandando as perguntas, hein, gente? Que eu já tenho várias. Mas tem que entrar a Rosana. Cadê Roró? Vamos lá, deixa eu tentar de novo. Vixe Maria. Enquanto isso, minha gente, quero que vocês vão mandando a pergunta aí para poder eu já ir olhando, vendo como é que tá. Eu tô aqui ajeitando meu Pedrinho, que tá amamentando. Gente, eu vou derrubar aqui de novo e vou entrar de novo. Me espera aí um pouquinho. A transmissão tá boa, minha gente? Me diz aí se tá legal. Vamos ver se Ró entrou. Vamos lá. Aê, consegui! Bom, gente, essa daí é a Rosana, fisioterapeuta, como eu falei com vocês, especialista em gestante. Ela que está aí há muitos anos no cenário baiano, falando sobre fisioterapia e exercícios terapêuticos próprios para gestante, falando sobre períneo, vida sexual, né? Falando sobre saúde. E nada melhor do que a fisioterapeuta para falar de períneo, né, minha gente? Junto com o ginecologista. Bem-vinda, Ró. Obrigada, viu, por estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Então vamos lá. Bom, vou pegar algumas perguntas aqui, meninas, que vocês me fizeram, né? Que eu botei aquela enquetezinha. Então eu queria começando aqui, como eu digo, começando no começo, Ró. Ró, vamos desmistificar. O que é a fisioterapia uroginecológica, né? E para que ela serve no geral? Porque a gente vai esmiuçar um bocadinho as coisas, né? Bem, a fisioterapia pélvica, ela pode ser chamada, né, fisioterapia uroginecológica, como você colocou,
Pode ser chamada como fisioterapia pélvica ou como fisioterapia ginecológica. É uma fisioterapia que trabalha nos músculos do assoalho pélvico da mulher, para exatamente trabalhar disfunções que podem ser elas sexuais ou algumas disfunções que ela tenha devido à incontinência urinária, ou até mesmo disfunções de ter uma dispareunia, que é uma dor no ato sexual, ou é um vaginismo, não consigo ter relação sexual porque eu tenho dor. Então, a fisioterapia pélvica trabalha todas essas disfunções e, além disso, também trabalha a musculatura do períneo para ganhar alongamento perineal, para evitar na prevenção de lacerações, de episiotomias, que possa ser necessária, e muitas vezes com a fisioterapia pélvica ela termina não sendo necessária naquele momento. Então, a fisioterapia pélvica é vida para as mulheres. Com certeza. Bom, minha gente, né? Continuando com a Rosana, como ela estava falando, a fisioterapia uroginecológica, ela tem ganhado bastante espaço na mídia e nos outros lugares, justamente pelas questões de prevenção, né? Muito se falava antes da fisioterapia uroginecológica apenas como tratamento de incontinências urinárias, prisão de ventre, ou mulheres já com prolapsos genitais associados à cirurgia, né, de correção. E hoje em dia a gente vem falando muito da prevenção. Então, falando um pouquinho da prevenção, Ró, a gestante, a partir de quantas semanas ela pode fazer alguma atividade preventiva? E todas as mulheres estão aptas? Existe algumas mulheres que não podem fazer, tem algum fator de risco? Bem, a fisioterapia pélvica, né, a fisioterapia uroginecológica, ela é indicada para todas as mulheres, certo? Se ela existe alguma contraindicação, ela vem do seu ginecologista por algum motivo, não poder iniciar, né, como uma candidíase, um fungos ou qualquer outra, né, outros sintomas que a parte do médico venha a não permitir naquele momento. Mas para todas as mulheres, elas são benéficas, totalmente benéficas, exatamente para trabalhar a saúde desses músculos, né, que muitas mulheres nem conhecem. Bom, gente, trocando em miúdos, os músculos perineais são os músculos que envolvem tanto os músculos por dentro da vagina, como naquela região entre vagina e ânus, quanto a região anal. Toda aquela musculatura é trabalhada com atividades específicas para essa musculatura, né? Eu gosto de chamar de musculação da vagina, é engraçado, né? Mas é uma musculação, né, Ró? E algumas mulheres que têm contraindicação, que aí, é como o Ró disse, vai do obstetra, né? E aí o bacana está que o obstetra e o fisioterapeuta, a gente faz essa troca. Mulheres com placenta prévia total, né? Que pode sangrar com atividade. Mulheres com infecções vaginais, candidíases, vaginoses, né? Porque às vezes está irritado o lugar e precisa de manipulação. Mulheres que têm ameaça de trabalho de parto prematuro, né? Às vezes, a depender, não tem condição de fazer, ou vai fazer algum exercício mais simples, mais focado. Mas a ideia da prevenção é porque na nossa cultura a gente não tem o hábito de fazer atividades perineais, né? As mulheres orientais, elas fazem pompoarismo, elas têm outras atividades e o períneo delas geralmente é forte. E com o peso da gravidez, aquele sobrepeso, né, que a gente tem durante aqueles 9 meses, essa musculatura ela fica mais frouxa mesmo. É hormonal, é normal. Se ela não tivesse sido fortalecida, como a musculação, né, enfim, ela vai promover essas incontinências, né, chances de lacerações maiores e tudo mais. Vamos continuar com as perguntas da galera, viu, Ró? Bora. Quais são os benefícios? Está aqui tudo anotado, viu? Quais são os benefícios da atividade preventiva, né, do exercício perineal para o parto normal e para quem fará cesárea? Bem, Serve a também? fisioterapia serve. A fisioterapia pélvica, ela serve para, independente da escolha de um parto vaginal ou de um parto de uma cesárea, certo? Porque ela vai trabalhar exatamente o fortalecimento desses músculos, desses grupos musculares que são do assoalho pélvico, né? Exatamente para a sustentação desses órgãos, né, feminino, principalmente a sustentação, né, desse útero que está em crescimento. Então, é uma sobrecarga para esse músculo. Então, independente da via de parto, cesariana ou normal, é importante que essa mulher trabalhe e tenha consciência corporal de contrair o músculo, de relaxar, de saber o que é um, o que é outro, porque muitas vezes a mulher fala que sabe
fazer o fortalecimento, né? Sabe fazer a contração e o relaxamento, a série de fortalecimento desses músculos, mas muitas vezes elas não sabem, né? Falam que sabem, mas na avaliação a gente percebe que elas fazem ao contrário. Elas, em vez de fazer a força, elas fazem manobra de Valsalva, que é a força para fora. Então é Igual a muito mim. importante. Tu Bom, né? lembra? Tu lembra? É. Ah, eu acho que eu tô fazendo força. Não, Driquinha, tá errado, tá ao contrário. É, exatamente. Então, assim, né? Por mais que você sabia, que você achava que você Isso. conseguia, entendeu? Então, por E isso não que é conseguia. importante a avaliação. Não tem como fazer uma avaliação e dizer, né, para uma mulher, você sabe contrair ou não, se a gente não tocar e ver de fato se está fazendo a contração certa, se ou se está fazendo o errado, né? Que essa manobra E de por, Valsalva enfraquece e os por, músculos. e por isso, Ró, a importância que eu sempre falo para as pacientes, que elas falam muito assim, poxa, mas no Pilates, a professora, ela me ensina como faz. Então eu falo assim, gente, é legal uma avaliação individualizada, pelo menos para a gente tomar a consciência corporal do que é contrair, do que é relaxar, desses anéis, né, da questão anatômica mesmo, porque com o fisioterapeuta tocando a região, a gente tem uma noção melhor. Por exemplo, aqui, ó, tem uma das meninas aqui perguntando, paciente com episiotomia passada e hoje no segundo filho, sente incômodo no períneo durante os exercícios. O que pode ser orientado para diminuir esse desconforto? E aí, Rô, Ela alguma teve, ideia? só me Ela repete, teve repete. ela teve um Ela teve uma epísio no filho episiotomia. passado, está Sim. fazendo E ainda exercícios agora e sente incômodo na cicatriz, o que é bem comum, né? é bem comum. Aí realmente ela tem que tratar com uma fisioterapia analgésica, né, fazer um trabalho diferencial exatamente para aliviar essa queixa, né, essa queixa principal de dor, né, que termina muitas vezes uma mulher que faz uma laceração ou tem uma episiotomia, ela termina desencadeando, né, uma dispareunia, que é o que eu falei, né, o dor no ato sexual ou até um vaginismo, não consigo ter relação sexual, isso que vem prejudicar a saúde dela sexual e o relacionamento dela. Então é importante cada caso ela ser tratado de forma individual e a gente conseguir diminuir, né, essa queixa dela exatamente com a fisioterapia, com liberação, né, Uhum. de fato ver essa causa dela, o porquê está desencadeando essa dor, Uma mesmo outra sendo, pergunta né, esse aqui, Rô. corte. Isso. Gestante, a partir de quantas semanas pode fazer? Bem, a Elas gente estão perguntando aqui. orienta, as gestantes a gente orienta a partir de 16 semanas, elas devem fazer uma avaliação do assoalho pélvico. Por quê? Porque já vai ter o crescimento, né, do bebê e com esse crescimento vai ter uma sobrecarga nesses músculos. Então, assim, o ideal é ela fazer uma avaliação até mesmo antes dela vir, por algum motivo, ter algum escape de perda, né, de urina, ao tossir, ao espirrar, ao fazer força. Muitas Pegar vezes, compras, arrumar alguma coisa. exatamente, que é comum, mas não é normal. Isso é Isso. patológico, né? Isso é uma incontinência urinária. Então, antes mesmo dela vir a ter essa perda, é importante, com 16 semanas de gestação, ela fazer uma avaliação com um fisioterapeuta especializado e ele conhecer a força dela, se ela sabe de fato, se ela tem a consciência corporal de contrair, de relaxar esse músculo. Aí o fisioterapeuta vai passar uma série para ela já estar realizando e fazendo. Isso já trabalha como uma prevenção, entendeu? Como a mulher, Isso. antes mesmo de engravidar, ela já deveria iniciar uma fisioterapia pélvica na prevenção de ter essa sobrecarga nesse músculo que vai ter sobrecarga de qualquer jeito. Então a gente tem que Exatamente. trabalhar um fortalecimento antes de vir essa sobrecarga. E por isso que eu falo muito que a fisioterapia uroginecológica, ela não é só para mulher que deseja parir normal, né? As mulheres Sim. que desejam parir cesarianas, que precisam de cesarianas, elas também precisam fazer, né? Quantas gestantes de segunda, terceira cesárea eu já atendi no consultório com incontinência urinária ou com dificuldade sexual, porque tem a musculatura que não tá tão legal, né? Então eu acho assim importante a gente falar que não é só para quem deseja parir normal, Não. tá? Uma outra pergunta que as meninas estão fazendo aqui, o pessoal fez bastante. Depois do parto, tanto normal quanto cesárea, com quanto tempo mais ou menos se recomenda a gente fazer uma nova avaliação com o fisioterapeuta e iniciar essas atividades?
Bem, a gente orienta literalmente assim de imediato. Se ela teve alguma laceração ou teve alguma episiotomia, a gente aguarda essa cicatrização para iniciar. Mas o mais breve a gente começar essa fisioterapia, melhor a gente vai ter esse retorno logo, né, dessa força que, independente da via de parto, né, como eu falei, existe uma sobrecarga e essa sobrecarga, ela deixa o músculo enfraquecido e é importante você, logo depois do parto, já iniciar uma avaliação e retornar aos exercícios e a fisioterapia, que a gente usa muito os cones. Você acabou de falar, né, dos conezinhos, Aí, ó, né, para a meninas. gente ganhar a força que a gente fala, né, que é a musculação, né, que a gente fala, a vagina tem que fazer musculação, né? Então, exatamente. Então, Exato. existe cada carguinha, existe um pezinho que vai sendo trocado a cada sessão para ela ganhar força muscular e ter esse tônus bem forte, né? Que é muito importante para a saúde da mulher, né? Independente de pompoarismo, né? De prazer para o meu marido, para o meu namorado, a gente precisa ter a saúde desses músculos, né? E tem que ter esses músculos fortalecidos, né? Para a sua saúde, porque está sustentando os órgãos genitais, né? E muitas lá na É. frente terminam o quê? Tendo uma sobrecarga e pode se acontecer até um prolapso genital, né? Dos É. órgãos genitais. Então, uma coisa assim, uma coisa bem importante, né, que a gente conversa e tudo mais, é aquela coisa, a sobrecarga do peso da gravidez, né, do sobrepeso, às vezes, da obesidade, né, podem fazer com que essa musculatura fique, né, mais relaxada, mais frouxa. Não é frouxidão que o povo fala, é aquela questão da musculatura ficar mais Sim. entumecida, mais amolecida. E associado a isso tem a questão hormonal. Ela não acaba Uhum. na gravidez, né? Isso, Rô, no pós-parto é comum, mas também não é normal, não deveria ser, a gente ter uma certa perda de urina. A gente fala de uma incontinência que é transitória, né? Sérgio Matos, que honra, meu querido, obrigada. Então, assim, Massa! Oi, saiu do ar. saiu do ar, voltou. Ah, voltou. Voltou, voltou. Então, Voltou. assim, é importante a gente entender que é comum ter incontinência urinária após o parto, tanto normal quanto cesariana, porque a região foi mexida, a região, né, passou um bebê, seja de parto normal, seja de cesariana, mas ela não deve ser considerada a longo prazo, ou seja, acima de 10 a 15 dias. Não é mais normal estar perdendo urina. Tem que ser Não. feita alguma coisa, né, Ró? Tem que ser feita uma avaliação, uma atividade. Então, acho que é legal a gente falar sobre isso. Tem muita mulher Tem que jovem fazer a. Exatamente. Tem que fazer a com perda fisioterapia e muitas urinária. vezes ela sabe como é que faz, ela já tem a noção de contrair, mais de relaxar, mas é importante muitas vezes a fisioterapia em si mesmo. A cada dia está Isso. fazendo a fisioterapia, a gente está colocando as dificuldades, está trocando os cones, botando uma carguinha a mais, e ela está sustentando, colocando ela de pé, e não deixar esse conezinho cair. E é muito Isso. importante para ela retornar, né, esse tônus muscular que foi perdido exatamente pela sobrecarga do período gestacional. Exato. Falando um pouquinho sobre os serviços, né? Muitas pacientes perguntaram, Ró, poxa, não tenho condições de. Não tenho plano de saúde, eu também não tenho condição de pagar, como é que eu faço? Eu andei pesquisando e até algumas divas me trouxeram essas informações. Algumas faculdades de fisioterapia que têm a especialização, elas dispõem do serviço de atendimento para gestantes, mas apenas aquelas que têm alguma doença, ou seja, já com Isso, incontinência urinária, mulheres que já têm algum prolapso, né? Não é tão preventivo, infelizmente, porque os serviços são, né, pequenos, então eles têm que pegar só as mulheres que já estão com alguma patologia, mas existe sim, gente, pelo SUS, gratuitamente, tem que bater perna, procurar mais acha, tá? e muitas Então, vezes, assim, uma avaliação somente já isso, muda totalmente a visão delas, entendeu? Porque é aquilo que a gente fala. Como é que a gente vai passar uma série de exercícios se a gente não sabe? Se ela sabe fazer da forma correta? Só através da avaliação mesmo que a gente vai poder
conduzir, né, e passar a série de exercícios para ela estar fazendo, que faça uma avaliação e que ela Isso, saiba perfeito. fazer os exercícios e dê continuidade. Mas ela precisa Exato. entender o que quer contrair, o que quer relaxar e não ao contrário, entendeu? Uhum. Aqui, ó, o pessoal tá falando, Baiana tem Brotas. Isso, se eu não me engano, também a Unime tem lá em Lauro de Freitas. Alguém me dê essa Tem informação. algumas faculdades, sim, que tem, exatamente, porque É, quem faz especialização, elas têm que fazer exatamente esse tem que ter um estágio, então faz o ambulatório. atendimento. Isso, exatamente. Outra pergunta, Roque, o pessoal tá perguntando aqui. A massagem perineal, ela ajuda a reduzir as lacerações? É mito? É verdade? Ela pode começar a ser feita quando? Bem, a massagem perineal, ela já é comprovada cientificamente que existe exatamente essa prevenção de evitar lacerações no momento da passagem do bebê, né? A mulher escolhe um parto vaginal, o bebê vai tá passando exatamente por esse Aí, ó, caminho. turma. Então, Show. esse caminho a gente precisa o quê? Alô? Precisa ganhar alongamento. Então, a gente usa muitas vezes o gel ou pode usar também o óleo de coco. É aquele óleo mesmo. Muito bom! Como deslizamento, entendeu? Então, assim, é fácil, não tem dificuldade, tá? Até mesmo assim, eu quero parto normal, mas eu não tenho recurso para pagar, né? Investir na fisioterapia. E a gente ensina muitas vezes o marido, né? O pai, a estar fazendo essa massagem perineal, porque mesmo na fisioterapia que a gente realiza, a gente muitas vezes faz uma vez na semana a fisioterapia e pede para eles darem continuidade todos os dias, porque o alongamento que eu ganho hoje, se eu não der continuidade, eu até vou terminar perdendo esse alongamento que eu ganhei. Então, a massagem perineal a gente inicia a partir de 34 semanas, certo? Anterior a Perfeito. isso, a gente trabalha muito no fortalecimento, que a gente tem que fortalecer. No momento que a gente está fortalecendo, a gente vai ganhando muito mais consciência corporal, para exatamente ela usar no momento do parto. E a massagem perineal nada mais é do que eu ganhar alongamento dessa entradinha. Porque exatamente aonde pode acontecer o quê? Uma laceração. Na passagem do bebê, a cabeça do bebê vem passando por essa via de parto. E se a gente não conseguir trabalhar esse alongamento, pode ocorrer. Como também, né, tem mulheres que não fazem nem fisioterapia e não ocorre nada, tem Isso. períneo íntegro, maravilha. Mas a gente tem que trabalhar na prevenção, né? Para aquele momento, Exato. né, o bebê passar e ter essa via de parto não ter pontos gatilhos, a gente liberar bastante. A massagem perineal, ela só não ela só não vai ganhar esse alongamento, né, dessa entradinha. Ela vai ganhar também a liberação desses músculos, né, que fica muitas vezes eles ficam rígidos, eles podem muitas vezes não ter trigger points, né, que são os pontos gatilhos, que é um músculo, como um músculo do trapézio, que tem pontos Uhum. gatilhos, que a gente sente dor, e nesse músculo também, principalmente por causa da sobrecarga, ele pode ter, né, uma rigidez muscular ou até pontos gatilhos que tem que ser liberados. Na massagem perineal a gente libera Isso. e vai ganhando também o alongamento. Então, a partir Muito de bem. 34 semanas, a gente já deve iniciar, sim, a massagem perineal e manter até o parto. Uma outra coisa que eu acho legal da massagem perineal, Rô, é o ganho de consciência da mulher. Ela começa a ter a consciência do que é, né, contrair e relaxar, isso junto Sim, com a parte fortalecedora da fisioterapia, e isso ajuda ela no período expulsivo a fazer com que o bebê progrida pela vagina de forma mais lenta e com isso com a menor possibilidade de laceração. Quando a mulher consegue entender o que é a cabecinha do neném, e aí a gente vai partir para aquele exercício, né, Ró? Com o Epinol, né? Queria falar um pouquinho cadê sobre ele? isso. Engraçado que já botaram aqui também o Epinol, tá vendo? A gente sincronizou quase. Então, assim, a ideia é a mulher também ganhar uma noção do que é que está acontecendo ali, ela entender o que é aquela cabecinha pressionando, né, a região vaginal, e ela saber o que é dilatar e contrair.
Então, se ela conseguir entender isso, o bebê ele vai passar com mais facilidade. Os estudos Sim, mostram que mulheres que têm essa consciência perineal, elas têm um trabalho de parto, o segundo período, que é o período de dilatação, mais curto, porque elas conseguem, a cada contração, relaxar a musculatura perineal. Isso faz com que progrida mais rápido e lacerações menos profundas. Então, a ideia também dos exercícios perineais é diminuir as lacerações profundas. Eu queria, Rô, que você explicasse um pouquinho como é que funciona o Epinô, que eu achei assim massa. Então, ó, meninas, eu usei o Epinô, tá certo? E assim, a gente usou de várias posições, eu achei super legal, porque assim, é como se você tivesse uma prévia. É uma prévia assim, uma prévia. Mas assim, você entende mais ou menos como é que você poderia fazer na hora do parto. É muito legal. Mostra aí, Ró. Mostra aí. bem, aqui é o aparelhinho, o Epinô, certo? Deixa eu tirar ele daqui. Ele, ele é como se fosse um feijãozinho, né? Se vê, ele tem uma Isso. bolinha, aqui é um pouquinho menor. Então, assim, a gente coloca ele na entradinha da vagina, no introito vaginal, certo? Aí eu coloquei ele na entradinha da vagina, eu dou essa válvula para a gestante e eu vou segurar o Epinô, certo? Na entradinha da vagina, metade para dentro, metade para fora. Não chega nem perto do colo, né? Porque tem muitas mulheres que perguntam: ah, o Epinô pode estimular o parto? Não, aqui não tem estimulação nenhuma do parto, certo? Porque ele Isso. trabalha bem longe, ele trabalha na entradinha da vagina, exatamente Perfeito. para eu ganhar alongamento e evitar lacerações no momento da passagem do bebê. Eu vou ganhar um maior alongamento, né? E isso traz uma consciência E corporal. ganhar a sensação também, a consciência Exato. corporal, Rô. Não só Perfeito, o perfeito. alongamento que vai sentir a cabecinha do bebê. Então a gente coloca na entradinha da vagina, no introito vaginal, entrega para ela e esse eu vou estar segurando dentro da vagina e peço para ela insuflar, né? Aí ela vai insuflar, vai Exato. insuflar, vai insuflar no limite dela. Chegou ao meu limite, aqui tá bom, tô sentindo uma ardidinha, eu vou parar ali e vou aguardar. Aí automaticamente, como a vagina ela é elástica, né, e ela ganha logo uma amplitude, o ponteirinho já começa a diminuir, ela começa a não sentir mais aquele queimor, né, do alongamento, que é um queimor assim Perfeito. totalmente tranquilo dentro da amplitude desse alongamento. Aí pronto, ela vai colocar na entradinha da vagina e coloquei na entradinha e ela vai insuflar. Chegou ao máximo do que eu consigo ficar, eu vou. É o máximo que eu consigo alongar, eu vou deixar ali. Deixar ali uns 10 Isso. minutinhos em alongamento, e exatamente eu posso usar ele em várias posições, né? Coloco com a gestante deitada, coloco a gestante na banquetinha, coloco a gestante de quatro, exatamente para ela ter várias posições de sentir como é que é a cabecinha do bebê na entradinha da minha vagina, certo? Aí depois que ficou uns 10 minutinhos, a gente pede para ela expulsar. Então, a expulsar, ela vai ter a sensação da cabecinha do bebê passando, né, pela essa região vaginal, e ela vai ter a sensação exatamente como é que é o meu momento expulsivo, né? Então, é como se ela já Exato. sentisse. Ró, Ró, Oi, tá ouvindo? tô. Tinha caído. Vai ter que botar pra Acho que carregar. Acho que voltou. vai ter que. É, acho que meu celular. Será que eu tirar do fone e vai discutir? Escuta? Vá. Não, não escuta. Escuta? Não escuta Agora nada? escuta. Tá, Agora agora escuta. tá. Deixa eu colocar que tá Você até me descarregando. lembrou bem, hein? Vou botar aqui para carregar. Não sei se tá aí. Bom, gente, respondendo uma pergunta que aí, essa daí é para mim mesmo, viu, Ró, das meninas. Ótimo. Quem teve história de hematoma subcoriônico no início da gravidez, se pode fazer fisioterapia ginecológica. Hematoma subcoriônico, gente, é uma ameaça de abortamento. Durante até a completa reabsorção do hematoma, não pode fazer nenhuma atividade perineal, nem esforço físico demais, né? Então, se estiver na academia, se estiver fazendo pilates, teve esse diagnóstico de ameaça de aborto por hematoma subcoriônico, a gente recomenda que pare as atividades físicas e também a atividade perineal. Mas depois que o hematoma for reabsorvido, geralmente isso acontece entre 12 e 16 semanas,
Se não tem problema nenhum, a gravidez está indo tudo bem, liberado para fazer atividade sim, tá certo? Vamos lá, Ró. Ah, uma pergunta também que fizeram que eu achei bem legal, Ró. As mulheres que fazem musculação a vida inteira, que fazem atividades, né, de alto impacto, atletas, etc. Elas precisam fazer essa avaliação de períneo? Me conte aí. Precisam. Precisam porque, assim, muitas vezes as mulheres querem ganhar massa muscular, né? Querem ganhar tônus muscular de um abdômen, ficar todo torneadinho. Mas muito mais importante é as mulheres ter os músculos do assoalho pélvico fortalecidos. Porque o que adianta eu ter os meus músculos abombados, né? Eu vou pegar um peso e terminar fazendo escape de urina. E muitas vezes a mulher Isso. não tem essa consciência. Então é muito importante nessas academias, hoje a fisioterapia pélvica ela está crescendo e está entrando até mesmo em estúdios de crossfits, de musculação, Uhum, exatamente para trazer a consciência dessa mulher a conhecer o seu músculo. Porque se eu tenho uma perda de urina, né? Se eu faço qualquer força, eu tenho uma perda de urina, não é normal. Então é importante que você reduza essa carga, né? E até mude de atividade física, porque você não pode de forma nenhuma estar fazendo nenhum tipo de exercício e tendo perda de urina. Isso é uma doença, ela tem que ser tratada e não pode de forma nenhuma você estar permitindo que seja normal, entendeu? Então é muito importante uhum, que essas mulheres que fazem essas atividades de alto impacto, elas façam uma avaliação, elas começam a fazer a fisioterapia pélvica para fortalecer esse músculo. Porque tem muitas mulheres que falam assim: ah, eu já sei fazer esse fortalecimento, eu já fiz popoarismo. Popoarismo é legal, é massa, né? Porque o popoarismo também não é só a gente visar o prazer masculino, que tem muitas mulheres que procuram popoarismo somente para o prazer masculino. E esquece que, em primeiro lugar, é a saúde da mulher desses músculos fortalecidos. Então, assim, exato. o popularismo é legal? É. Mas como é que eu vou saber se ela está fazendo, né? Que a gente volta ao que a gente iniciou. Como é que eu vou saber se ela está fazendo o fortalecimento correto, né? Está fazendo a contração Isso. correta, não está fazendo exatamente essa manobra de Valsalva, órgãos para fora, em vez de estar Uhum, fazendo força, né? Puxando, que a gente fala assim, que a contração desse músculo é como se a gente imaginasse um canudinho e um suco, e a gente ter que, pela vagina, a gente ter que sugar. Entendeu? Então é força para cima. E algumas mulheres fazem força para fora. Nessa força para fora, vai terminando enfraquecendo ainda mais e vai tendo ainda mais perdas de urina, né? E até outras e outras disfunções. exato. Até disfunções sexuais também, né, Rô? Estão muito envolvidas nessa. A fraqueza do assoalho pélvico também traz para mulheres disfunções sexuais, né? Dificuldade de alcançar um orgasmo, às vezes vaginismo, porque ela está contraído no momento errado, né? Então, eu acho que as atividades perineais, para a nossa sociedade cheia de tabus, em que a mulher às vezes nem lembra do períneo, a não ser na hora da relação sexual, né? Ou quando vai parir. Então a gente precisa lembrar disso, da saúde da mulher, e fazer essas atividades e procurar como fazer. Pelo menos uma vez na vida, passar por uma avaliação, né? Sim. A esse respeito, com o fisioterapeuta, com o ginecologista, E a né? gente precisa Então do eu acho suporte importante. deles mesmas, né? Dos médicos, né? Que É, desde que a mulher já tem uma rotina de relação sexual, ela ter uma avaliação desse assoalho pélvico, exatamente para evitar complicações, né? E muitas vezes tem mulheres que têm relação sexual e sente dor, e muitas vezes é um ponto gatilho ali que não foi liberado. Então a gente tem que liberar e a gente libera igual o músculo, como eu falei, né, do trapézio. E muitas vezes a gente usa liberadores. Isso aqui que está na minha mão é um liberador que a gente coloca dentro da vagina e libera aquele músculo, libera pontual, né, Drica? Você lembra dele? irradia na perna, minha gente. Agora é Mara, viu? Depois fica Mas tudo solta muito relaxado. rápido, né? A musculatura E solta, aí, libera e termina é, liberando também dores na coluna, né? Uma isso, série de dores dores que muitas vezes pélvicas. vem do assoalho pélvico.
É, era isso que eu queria falar. Como tudo na pelvis, minha gente, é como se fosse uma rede de músculos assim, ó. Então, no meio tem a vagina e o ânus, mas é uma rede muscular e por Sim. dentro são redes em forma de anel. São músculos como outros quaisquer, então eles têm pontos de tensão, pontos dolorosos e muitas vezes a gente percebe, por exemplo, Ró, aquele bebê que está na posição que não está legal, às vezes o bebê está pélvico, às vezes o bebê está transverso, às vezes o bebê. É porque ele está reagindo àquela musculatura que está tensa de um lado e a outra não está. Né? Então, assim Exato. como a osteopatia ajuda muito a botar o bebê em posições mais favoráveis ao nascimento, mesmo que seja cesárea, viu, gente? É melhor um bebê cefálico do que pélvico. Cefálico é com a cabecinha para baixo e pélvico é com o bumbum para baixo, né? Então, o que eu acho bacana da fisioterapia é que ela vai por dentro e desfaz esses pontos. Então, alivia muitas vezes dores lombares, aquelas dores na virilha que as mulheres sentem demais, aquele peso no pubis, alivia muito, aquela dor no cóccix, lá na pontinha, lá embaixo da coluna, porque a gente está por dentro distensionando e, ao mesmo tempo, fortalecendo essa musculatura. Então, dor é comum, mas não deveria ser normal, né? Uma dúvida aqui, a dúvida que eu mais tive no parto foi se eu estava fazendo a força certa, para dentro ou para fora. Falei um pouquinho de novo, Ró, dessa questão, no momento expulsivo, que você faz aquele treinamento com a Epinol, como é que é a sensação para a mulher do momento da expulsão, né, da saída do bebê? Para dentro, para fora? É exatamente isso. A consciência corporal muda tudo, né? Então a gente escuta muito de obstetra, né, falando que no momento que ele pede para relaxar a musculatura, né, no momento do expulsivo, a mulher está contraindo esse músculo. Então, ela Exato. é aquele que a gente sempre termina batendo na mesma tecla. É importante a mulher fazer a avaliação, né? Não tem como a gente ensinar ela qual é a força que eu vou fazer no momento do expulsivo se ela não fizer a fisioterapia. Apesar que a gente sempre diz, né, que a mulher, no momento que está, no momento do expulsivo, o seu próprio corpo pede para fazer força. Agora, claro que se eu tenho uma consciência corporal de como é, eu vou mais preparada. E quanto mais preparada eu vou estar nesse momento, eu vou estar mais empoderada sobre isso, né? Eu vou estar mais segura sobre isso. Então, assim, é Exato. muito importante a mulher ter a consciência corporal, porque é muitas vezes o que a gente pergunta, né? A gente, antes mesmo de fazer a avaliação, né, com o toque do dedo, a gente tem um questionário e a gente pergunta, sabe contrair? Você sabe relaxar a musculatura? Você sabe que é manobra de válvula, força para fora? É... Você, você acha que sabe? Então, a gente sempre pergunta para elas. Elas muitas vezes assim, eu sei. Não, eu acho que eu sei. Entendeu? Então, assim, muitas aquelas mulheres que dizem que sabem são aquelas mulheres muitas vezes que faz a força errada, né? Então, como é que ela vai Exato. fortalecer esse músculo? E ela, no momento do parto, ela vai saber o que eu tenho que fazer, né? E que é muito importante, né? Porque os próprios obstetras, eles falam, relaxa, força para fora, expulsa, fala que pisca o olho, né? Tosse o É. pescoço e o assoalho pélvico não faz absolutamente nada. Então, de fato, é Isso. muito importante o toque vaginal para a gente orientar como é que se faz, né? Tanto a contração quanto o relaxamento e tanto o que é manobra de Valsalva. Tudo isso a gente explica através do dedo ou através do próprio Epinol, né? O Epinol insuflado lá na cavidade da vagina e a gente tá lá e pede para fazer uma força para fora, a sensação da cabecinha do bebê, né? De fato, se ela não fizer a força para fora, o epinô não sai. Né? Uma porque a gente, por É. mais que esteja com, sempre a gente usa com, né, com a camisinha, com lubrificante, por mais que esteja metade para dentro, metade para fora, que é muito fácil, só tira a mão, o epinô sai, a gente vai colocar uma resistência. E ele só vai sair se a mulher exatamente saber fazer essa força para fora, para fazer a expulsão, entendeu? É uma consciência E assim, corporal, mas o que eu consciente. gosto, é,
O que eu gosto muito de falar nesse momento, tanto das contrações, né, que está a dilatação, quanto do período expulsivo de nascimento, é que quando a gente sabe a diferença de contrair e relaxar, é que a gente vai facilitar o parto da gente. Então, muitas vezes a mulher está tendo um período de trabalho de parto longo, porque na hora da contração ela contrai o corpo todo. Aí, ó, eu queria falar disso aí. Então, a mulher, ela acaba contraindo e contrai o períneo também. O que é que acontece? A contração não consegue empurrar o bebê através da pelvis, né? Qual a função da contração? É empurrar o bebê através dos músculos e dos tendões da pelvis para ele conseguir nascer. Se esses músculos estão tensos, vai demorar mais esse trabalho de parto, né? Por isso que a gente usa tantas técnicas de relaxamento durante o trabalho de parto. A gente usa água quente, hipnose, acupuntura, música, dança, né? Meditação, mindfulness. A gente usa várias coisas para ajudar essa mulher a relaxar, para que essa musculatura relaxe. Então, saber ter essa consciência e saber o que é relaxar vai ajudar na hora que o bebê estiver expulsivo a nascer com mais tranquilidade. E eu queria, Ró, que você mostrasse um pouquinho esse aparelhinho do feedback, porque ele é massa, gente. É assim, ó, show. Durante as consultas é feita uma avaliação, né, Ró, com esse aparelhinho para ver como é que tá aquele períneo. Então, é um aparelho portátil, pode usar tanto no consultório quanto nas consultas domiciliares, né, em casa. E ele ajuda a gente a ter uma ideia de como é que está a nossa contração. Fala um pouquinho aí, Ró, eu adoro esse aparelhinho. Tem esse aparelhinho que eu falo que é a prova dos 9, né? Que a gente muitas vezes É, com o dedo, né? A gente está com o dedo dentro da vagina e pede para a mulher fazer o exercício, né? O fortalecimento. A gente sente e é muito importante o toque do dedo, que é onde a gente ajuda ela, né? A fazer a contração certa, né? E relaxar e expulsar também o dedo. Mas esse aqui traz a prova dos 9 porque é onde mostra o fortalecimento, né? Então, assim, ele 5,5 aqui, ó, ele é o zero. Aí coloca, entra na entradinha da vagina, sempre com camisinha. Aí eu coloquei. Aqui minha bote mão mais é a pra cima, vagina. Ró. Aí eu vou pedir para contrair. Aí eu vou contrair, Aí, tá bom? um pouquinho mais pra baixo. Aí, perfeito. Pronto. Então, eu vou fazer a força. Aqui a minha mão é a vagina. Aí eu vou fazer a força. Vamos lá, contrai. Tá vendo que Solta o os ar. números aumentam? Isso, relaxa. Enche peito de ar, contrai períneo. Isso, soltou o ar contraindo. É sempre assim, né? Enche peito de ar, solta o ar e contrai. Olha que poder. 100! Ai, Então Nossa aqui Senhora, é a meta. é o sonho das mulheres, né? Chegar aqui. É o Aqui sonho. um, é um períneo fortalecido, né? Quando a gente chega no 100. Isso. Então, a gente está realizando com esse aparelhinho para ver a força. E muitas vezes a mulher, a gente pede assim, né? Coloca, e se ela não tem consciência corporal, a gente pede força, contrai, não sai do 5,5. Por quê? Porque ela não tem consciência corporal. Eu não digo que ela não tem força, eu digo que ela não tem consciência corporal. Porque se ela não tivesse nenhum tônus, ela estaria fazendo xixi nas calças. Né? Ela não conseguiria É, segurar exatamente. nenhuma urina, entendeu? Então, assim, realmente ela não ter consciência corporal. Aí muitas vezes a gente vai mais no dedo, dá uns estímulos para ela aprender a contrair. E é a mesma coisa, eu vou contrair, certo? Aí aprendi, já sei como fazer. E eu Isso. tenho que relaxar. E relaxar eu tenho que chegar no 5,5. Se eu não chegar no 5,5, que é o zero, eu não relaxei o meu períneo. Então tem muitas vezes que a mulher relaxa e fica lá. Aí eu, não, você não relaxou. Não relaxou. Não, mas estou relaxada. Não está relaxada. Então, assim, eu falo que ele é a prova dos 9, porque é exatamente isso. Já que Isso. relaxou, e eu falo, não relaxou, não relaxou. E muitas vezes tem mulheres que têm facilidade em força, em contração de força, e não consegue chegar no 5,5, no zero. Fica aqui, entendeu? Não tem força, não consegue relaxar. Tem força, Relaxar. consegue relaxar e chegar no 5,5. Aí eu falo, não relaxou.
Muitas vezes eu tiro, porque ele calibra, né, dentro da vagina, dentro da entradinha da vagina, eu tiro novamente, tá certo. Tá, você tá relaxada, aí o aparelhinho que tá errado. Tiro, coloco novamente, calibro novamente, tá vendo? 5,5. Bora lá. Aí eu volto a realizar a moral. Contrai e tenho que relaxar. E relaxar sempre aos 5,5. Então tem muitas vezes que a mulher sabe contrair, mas não sabe relaxar. Então, Ró, esse aparelhinho é um biofeedback mesmo, que ajuda a mulher isso. Qual é a marca, a Ró? O pessoal saber tá aqui super perguntando. fazer a força de contração da musculatura do pênis e relaxar. E depois, quando a gente termina essa série de exercícios, a gente pede para expulsar, Ró, a né? A conexão tá mesma coisa que o ruim, epinô, a gente Ró. pede para expulsar, pronto. Aí a gente Ró, tá ouvindo? a marca dele é EASE. Ele assim, ele não o Amazon, né? Ele não vem para o Brasil, entendeu? Tem que ser comprado lá e alguém de lá mandar para o Brasil, entendeu? Então, Ró, veja a sua conexão aí, amiga. melhorou? 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 Melhorou. É, tá, o áudio tá vindo atrasado. Melhorou, Drica? Melhorou. Não, Bota aí escrito, Drica? se você conseguir, qual é a marca para o pessoal Oi. conseguir ouvir. Melhorou? Tá Melhorou? atrasando. Como é que tá a sua conexão? Melhorou? Ai, tem que pegar a caixa. Digite a... Aqui tá Você consegue digitar aí a marca pro pessoal? Não tem uma. Tem que pegar a caixa que tá dentro do meu armário. Peraí que eu vou pegar a caixa que tá dentro do armário e tem a marca. Pronto. Viu? Professora Nívia Pilates está perguntando se pode usar os cones para pompoarismo grávida. Pode sim, viu, Nívia? Os cones são semelhantes do pompoarismo com o que é usado em fisioterapia, né, Rô? Isso. Agora, a gente usa os cones mais leve, né? E coloca ela de pé para trabalhar a mobilização pélvica. E qualquer sobrecarga que tenha desse conezinho, ele literalmente ele cai. Então a gente trabalha uma para ela ter a consciência corporal desse cone, né? Esse cone dentro da Sim. vagina e Isso, ela mostra não, aí. não perder. A gente coloca ela de pé, pede para ela fazer os movimentos pélvicos, né? De rebolar, de alguns exercícios com o conezinho para ela ter uma consciência, muitas vezes, porque ela termina contraindo o corpo todo, né? E a gente orienta, você não precisa contrair o corpo todo para contrair o períneo. Então, a gente pede para exatamente contrair o músculo do períneo que vai segurar esse conezinho. Então, assim, a gente usa ele muito para fortalecimento e também para consciência corporal, né? E é muito interessante Exato. quando elas percebem que ele está descendo. Ah, esse conezinho está escorregando. Isso já é uma baita consciência corporal, entendeu? Ela mesma está sentindo que ele está caindo. Inicialmente a gente coloca, elas não percebem. Muitas vezes caem. Aí depois, na segunda vez, ela está descendo. Aí a gente empurra um pouquinho. Na reta final, que a gente não usa muito, porque é bastante. Então, o conezinho termina escorregando mais fácil. Daí a gente foca Mostre muito. aí mais. Mostre mais de um cone para as meninas verem a Ah, diferença. esse é o aparelho. Aí. Baixa mais um pouquinho, Ró. Aí, tá ótimo. E os cones, Esse é o mostre aparelho. mais de um cone para as meninas verem o que são os cones. Esses Vou cones, mostrar. meninas, têm pesos diferentes. Se eu não me engano, vai até 120 gramas, mais ou menos. Isso. A ideia é ir usando 30 como se fossem. centímetros. Eu sempre gosto de fazer relações.
O halteres que a gente usa aí, tá vendo? Cada cozinha dessa, ele tem uma miligramagem. A ideia é que a Isso. gente consiga segurar Vai de 20 gramas. isso. Aqui, ó, outra pergunta. As contrações abdominais do yoga fortalecem o períneo? Eu acho que depende, né? Porque assim, se ela trabalhar a musculatura do períneo junto com o abdômen, ela vai Se ela tiver estar essa consciência, né, fortalecendo. Ró? Mas o ideal é trabalhar a musculatura do períneo sem fazer a contração do abdômen, entendeu? Porque muitas vezes, se eu juntar contração do músculo do abdômen com os músculos do assoalho pélvico, eu vou trabalhar um grupo muscular e eu gosto de trabalhar errado, porque senão ela não tem a consciência, né, do que é abdômen, do que é períneo. Então é importante da fisioterapia, né, com a Isso. reabilitação do assoalho pélvico, focando no grupo muscular, no fortalecimento. Agora a gente pode trabalhar assim, contrai abdômen, contrai períneo, pode trabalhar junto. Mas a gente sempre Pode. gosta de separar, porque senão muitas vezes eu vou contrair, vou botar mais força no meu abdômen, vou botar tanta força no meu períneo, entendeu? Então é importante ser grupos musculares separados para serem fortalecidos. Isso, perfeito. Deixa eu ver aqui mais dúvidas que as meninas mandaram. Hum, Vamos falar um pouquinho, Ró. Peraí, viu? Tô vendo aqui que eu anotei tudo, viu, minha gente? Ró, você recebeu também perguntas na sua página? O que é que as gestantes mais falam? Bem, vamos lá. Elas perguntam, por exemplo, isso vai para você, viu? Tampão Hum, mucoso. Quando perde o tampão mucoso, eu posso sim. continuar tendo relação sexual? Pode, claro. Tampão mucoso é um produtozinho gelatinoso que ele protege o colo uterino, mas ele sai e é produzido a cada 24 horas. Quando a gente começa a ter contrações de treinamento mais vigorosas, às vezes os pródromos, né? A gente começa a liberar, ou seja, esse colo uterino ele está aos pouquinhos começando a ser trabalhado e começando a ser preparado para o trabalho de parto. Então, quando sai esse tampão mucoso, ele em 24 horas se refaz. Então, você pode tanto continuar fazendo os exercícios de fisioterapia, quanto pode continuar tendo relações sexuais. Inclusive, gente, durante o trabalho de parto, não tem nenhuma contraindicação de ter relação sexual, a não ser bolsa rota. Tá certo? Quando a bolsa rompe, realmente a gente não pode ter relações sexuais para evitar a infecção do bebê. Mas em trabalhos de parto com a bolsa íntegra, tem casais que têm desejo sexual e fazem, tá certo? Perfeitamente normal. Deixa eu ver aqui o que é mais. Deixa eu ver aqui se eu pulei alguma pergunta das meninas. Ró, mais alguma coisa interessante que você gostaria de falar? Certo. Muitas vezes as mulheres falam pra gente que eu vou Tá atrasando de novo, Ró. Ró, a Bem, gente não tá conseguindo te ouvir. as grávidas sempre falam que muitas vezes os maridos não querem ter relação sexual porque acham que o pênis vai. Tá atrasando? Volta aí, Ró. Oi? Não? É o fone, viu? Aí, agora sim. Voltou, agora tá ótimo. Qual foi a Voltou de novo, pergunta? amiga. Ô, gente. Você estava fazendo um comentário sobre as gestantes falando sobre o retorno à vida Isso. sexual. Faça de Não, novo esse a comentário questão. porque cortou. Pronto. As grávidas, elas perguntam muito que os maridos não querem ter relação sexual porque eles têm medo, acham que a cabecinha. Deu? Aí elas falam, Rosana, como é que eu faço para eles não ficarem com essas preocupações? Aí eu falo muitas vezes, converse com o seu obstetra, e assim, até mande um WhatsApp para ele,
na próxima consulta, para ele poder estar falando junto com seu parceiro, né? Para ele entender que a relação Isso. sexual é importante, né? E muitas vezes tem alguns homens que deixam é, as mulheres, né, não têm relação por medo, né? Então eu sempre passo É. para estar conversando em consulta com o seu obstetra. O obstetra está passando para eles essa consciência de que não é Não saudável, pega. né? É. É saudável. O orgasmo não faz mal pro bebê, tá certo? O pênis não consegue, não, gente, chegar no neném, tá certo? O útero, ele tem o colo do útero com a estrutura grossa que segura a gravidez, né? Se a gente não tivesse o colo do útero, realmente não seguraria a gravidez. E é fisiológico, né, gente? Se a gente fisiologicamente não pudesse ter relação sexual durante a gravidez, a gente teria algum impedimento físico. E não existe nenhum impedimento físico. Muitas vezes a mulher tem queda de libido por causa de questões hormonais, né, por questões, né, psicológicas. A libido da mulher está muito na cabeça, no que a gente pensa, no que a gente deseja, no que a gente quer, no nosso relacionamento, como é que andam as coisas, né? E junto com esses hormônios, tem mulheres que ficam com a libido lá em cima e tem mulheres que ficam com a libido lá embaixo. Então, essa questão do desejo sexual na gravidez precisa ser conversada com o parceiro, precisa ser compartilhada, né? Assim como todas as nossas decisões. Em casal sempre é mais fácil da gente compartilhar, mas sempre tire dúvida com o seu obstetra, né? Essa live aqui, ela não tem a intenção de esgotar todo o assunto. É só assim uma pimentinha, uma pitadinha para vocês tirarem dúvidas com o seu obstetra presencialmente, com o seu fisioterapeuta presencialmente, né, Ró? Então, assim, a gente. Jade, a última perguntinha que eu vou responder. É comum Braxton Hicks no orgasmo? Sim. Na realidade, Muito. não é muito bem Braxton Hicks, né? São as contrações do orgasmo. Quando a gente tem orgasmo, o útero da gente faz micro contrações, tá certo? Ou contrações fortes, como está dizendo aqui Berta Lobo. Como se fosse uma câimbra de nó. Exatamente. Essa é a sensação do orgasmo, porque ele produz ocitocina, que é o mesmo hormônio que produzimos para parir, né? Meninas, a live tá show de bola, mas só falta um minutinho para a gente terminar. Eu queria agradecer a Rosana pela disponibilidade de ser a Eu que primeira a agradeço o participar convite. desse projeto legal, bacana, de trazer conhecimento, né, para as nossas divas, para as nossas mulheres, para que elas se conheçam mais, se empoderem mais e saibam tomar as boas decisões a respeito de suas vidas, né? Tanto na sua gravidez, quanto no seu parto, no seu puerpério, nas suas vidas sexuais. Então, a ideia dessa live não é substituir uma consulta com obstetra nem com fisioterapeuta, mas Claro. apenas dar informação de qualidade. Um beijo. Ró, Um grande primeiro abraço. suas considerações. Eu digo que períneo íntegro no parto ele é possível sim, principalmente Possível a sim. mulher buscando conhecimento, né? Que a mulher quando busca conhecimento, ela vai atrás, né? Ela coloca prioridade para ela. Então, é possível sim, a gente tem várias gestantes que têm, né, tiveram seus Várias. períneos íntegros no parto e a gente agradece muito por elas acreditarem na fisioterapia pélvica, né? Porque a fisioterapia pélvica ela veio exatamente para mudar, né? E tirar esse medo delas de parir normal, eu vou ficar toda alargada, aberta, com cortes, com lacerações, não vou poder mais ter prazer, vou ficar folgada. Então a Pois gente, é. né, graças a Deus, entrou para tirar muito isso da mente delas e graças a Deus tem crescido bastante, né, a decisão de escolha pelo parto normal, né? Não é por isso que elas vão deixar, e muitas mulheres deixavam de ter um parto normal por medo de ficarem, né, todas folgadas, né? E ainda com cortes. Então, graças a Deus, hoje elas estão acreditando e estão vendo, né, no seu próprio corpo que é possível sim um períneo íntegro. Muito bem, gente. Um beijo e semana que vem tem mais, hein? Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.